Vamos para a palavra de Deus? Bora? No final a gente encerra louvando e orando mais uma vez. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Segura aqui, Mica. Salmo 100. Vamos fazer o seguinte, são vários textos aqui, então eu vou tentar ser o mais prático possível. Vá logo para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 até o 15. Não é muito difícil de encontrar, está no finalzinho aí da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 20. Todos encontraram? Não é muito difícil de achar, né? Glória a Deus. Se alguém tiver com dificuldade de achar aí perto de você, ajuda essa pessoa. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 20, versículo 11. Então eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram mais vistos. Está assim na sua Bíblia? Vamos lá, versículo 12. Vi também os mortos todos, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Foi aberto o que, igreja? Livros. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Estava escrito aonde? Nos livros, está vendo? Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os mortos que haviam nele. E todos foram julgados de acordo com o que haviam feito. Então, a morte e o Hades, ou o mundo dos mortos, foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Todos, versículo 15, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém? Ou misericórdia. Agora vamos lá, deixa o dedinho marcando aí, Apocalipse 20, e vá para o Salmo 139, versículo 16. Os meninos encontram para mim aí. Salmo 139, versículo 16. Diz assim, olha que poesia bonita. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para mim foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém? Está assim na sua Bíblia? Tu me viste antes mesmo de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, antes que nenhum deles existiam. E para finalizar, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Falhou aqui? Hebreus 9, 27 diz assim: ao homem, ou ao ser humano, está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Certo? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas se você leu esses três textos, pode deixar fixado nesse aí mesmo, tá? Por enquanto. Hebreus 9, 27. Queridos, povo amado, agora preste bem atenção e fique com a sua Bíblia atenta aí, porque você vai aprender algumas coisas essa manhã que, na verdade, a gente não gosta de falar. Eu queria falar essa manhã aqui hoje sobre... Eu me confundi quarta-feira, por isso que eu acabei falhando lá. Algumas verdades que a gente não gosta de falar. Por isso que eu quero tratar sobre algumas verdades inconvenientes. São assuntos que a gente prefere fugir deles. Quando a gente não gosta do negócio, a gente não foge, né?
pessoa chega para você assim, quer falar um assunto, você fala, aí você não quer falar aquele assunto, o que você faz? Você foge dele. Alguém vai me falar o resultado do Corinthians e Palmeiras, eu não quero papo, eu já mudo de assunto logo, vamos falar de outra coisa. Então quando você não quer falar do negócio, você foge dele, você fica fugindo. Não é assim, brasileiros, terráqueos? Nós somos assim? É assim. Por quê? Porque incomoda, né? A gente fala assim, não, isso aí, agora não, bora mudar de assunto, bora falar de futebol, bora falar de coisa boa, bora falar de TechPix. Vamos falar, só que tem mais de 30 sabe o que é isso. Vamos falar de coisa boa. Agora, só que tem um problema. Por mais que a gente fuja dos assuntos necessários, uma hora, Antônio, eles vão nos encontrar. Por mais que você fuja de um problema, você vai fugindo dele, vai chegar uma hora que você não vai ter como fugir mais, você vai ter que encará-lo. Não é assim? Então eu quero falar aqui sobre algumas verdades que a gente não gosta de falar, que eu particularmente prefiro não pregar sobre isso, assim, direto, que você não gosta de ouvir, que você que está em casa aí não gosta de ouvir, alguns devem sair da transmissão, né? Aqui eu já deixei 2 diáconos ali na porta para não deixar ninguém correr, porque aí eles estão ali prontos para ficar até o final, porque são coisas que a gente não gosta de ouvir, a gente não gosta de falar. Mas eu preciso que você compreenda isso aqui. Sabe por quê? Porque não adianta, mesmo que você não goste, mesmo que você não ache legal, você não tem como você fugir disso aqui, dessa realidade. Então eu separei aqui 3 verdades inconvenientes que a gente não gosta de falar, mas eu quero fazer questão de falar com você. Porque aqui na Viva Fé a gente não vem para um culto para a gente só voltar para casa mais feliz. A gente vem para um culto para a gente ser confrontado com a palavra de Deus, não é? Amém? Você vem para cá para você aprender. Então ouça bem, prepara o seu coração aí, me permita tocar em 3 assuntos que você não gosta, que você prefere não falar, mas eu quero alertar você e tratar com você. Amém? Preparados? Aperta os cintos aí, vamos decolar. O primeiro assunto inconveniente que a gente não gosta de falar, mas eu queria lembrar você, para você nunca esquecer disso, é o seguinte: eu, você, nós só temos uma chance, nós só temos uma vida. Amém? Olha aqui, ó. Cada pessoa tem de morrer quantas vezes, igreja? Só uma. Só uma. Aqui, ó. Em outra tradução diz assim, né? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Espalharam por aí afora, e tem muitos adeptos, principalmente os famosos, muitos artistas são adeptos dessa seita, que diz o seguinte: não se preocupe, quando você morre, você volta, você nasce de novo. Agora, vê que ideia. Eles propagam isso por aí afora, e essa teoria assim tem enganado muitas pessoas. Elas acham, não tem problema, eu vou ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. E só para poder ensinar aqui à igreja, tem 2 argumentos que você destrói facilmente essa verdade, ou essa mentira, essa falácia. Primeiro argumento: quando alguém fala para você, olha, não se preocupe, porque a gente morre, depois a gente vai reencarnar, e vai reencarnando, até que a pessoa volte melhor. Porque a ideia é o seguinte: se você é uma pessoa ruim, você vai reencarnar numa pessoa deficiente, ou lá na África, ou numa situação muito difícil, porque com aquele sofrimento você vai aprender a lição. Aí quando você morrer, você vai reencarnar de novo lá na família real lá de Londres. Aí você vai ser uma pessoa muito especial. A ideia é essa. Eles ensinam o quê? As pessoas vão reencarnando para melhorar. Aí você é muito inteligente. Aqui na Viva Fé o povo é inteligente. Aí você vai fazer uma pergunta, você vai dizer: então bora fazer as contas aqui. Se o mundo existe já há alguns milhares de anos, e o povo vai reencarnando para melhorar, por que o mundo está pior, cada dia pior? Entendeu? Não cabe na cabeça. A lógica é essa: se as pessoas morrem e voltam para ir melhorando, por que o povo não melhorou até hoje? Por que a cada dia que o mundo está pior, a cada dia a maldade aumenta? Não tem lógica. A segunda pergunta: se as pessoas
morre e voltam, morre e voltam. Então vamos imaginar que, vamos muito longe não, há 2000 anos atrás, digamos, no máximo há 2000 anos atrás, digamos que tinha 1 bilhão de pessoas no mundo, certo? 1 bilhão, vamos dar 2000 anos na conta. Então se as pessoas morrem e voltam, então como é que hoje já tem 7 bilhões? De onde veio tanta gente? De onde veio tanta alma? De onde? De Marte? São extraterrestres que estão reencarnando aqui? Então veja, são duas situações que você dá uma dor de cabeça grande. Essa gente louca. Mas olha, a palavra de Deus está clara, gente. Nós só temos uma chance. Você não vai ter outra oportunidade de voltar aqui. Então, sabendo disso, qual é a nossa grande questão? O que é que estamos fazendo na nossa vida? Você que está em casa me assistindo aí, você está consciente que você não vai ter outra chance? Que você só tem essa vida mesmo para viver? Quem sabe você já está aí, passou mais da metade desse período, e você não sabe o que é da sua vida, não sabe para onde você está indo, para onde você vai, não tem noção das coisas. Mas Deus hoje trouxe você aqui nessa manhã para alertar você só tem uma chance, e você precisa fazer essa chance valer a pena. A vida é um dom de Deus. A Bíblia fala que a vida é um dom de Deus. Deus te deu esse presente. No dia que você nasceu, muita gente estava feliz ali com o seu nascimento, amém. Alguns deram um trabalho para nascer, mas você nasceu. Deus planejou aquele dia com muita alegria, porque quando Deus enviou você, quando Deus te fez nascer, Ele te fez nascer com um propósito. Ninguém nasceu por acidente, ninguém veio ao mundo por acaso. A gente vê muito isso lá no estudo do Projeto ID, né? Ninguém nasceu por acidente. Mesmo que seus pais não tenham planejado você, Deus planejou você. Então você veio a esse mundo com um propósito. E cuide da sua vida, sabe por quê? Você só tem ela, só tem uma chance. E você precisa viver intensamente o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Quer ver algumas coisas que você não vai ter outra oportunidade? Se você deixar passar, Jesus falou que no céu não tem casamento. Então os solteiros, casem, aproveitem para casar. Não vá nessa, não quero casar não. Rapaz, você pode estar perdendo uma grande bênção. Porque no céu não vai ter anjinho casando com você. Não vai ter bolo de casamento lá em cima. São situações que Deus reservou só para a gente aqui. Há coisas na nossa vida que você tem que cair na real. Eu só tenho essa oportunidade. E sabe o que eu acho interessante? Algumas poucas pessoas na história que tiveram mais uma chance, não fizeram ela valer a pena. Lembra do rei Ezequias? Deus disse: você vai morrer, Ezequias. Ezequias ora, chora, clama a Deus. Deus dá mais 15 anos de vida a Ezequias. E nos 15 anos Ezequias fez as piores coisas da vida dele nesses 15 anos. E morreu provavelmente desviado. Ou seja, ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado a você? Tem um rapaz na Bíblia que eu também desconfio dele, porque eu não sei o que ele aprontou depois do milagre. Ele havia morrido. O nome dele era Lázaro. Lembra de Lázaro? E Jesus ressuscitou Lázaro, não foi? Claro, depois ele morreu de novo. Agora, aonde que Lázaro foi parar, hein? Porque ele some de João 11 e não aparece mais. Será que Lázaro aproveitou aquela oportunidade que ele teve e fez aquele tempo dele valer a pena? Lázaro some das escrituras de uma forma interessante. Ele não está entre os discípulos, ele não está entre os apóstolos, ele não aparece nem no velório, nem no sepultamento de Jesus, ele está lá. Quando Jesus ressuscita, Lázaro também não aparece. Ou seja, Lázaro sumiu. Ele recebeu um grande milagre. Não estou dizendo que ele fez coisa errada, estou dizendo o seguinte, que simplesmente ele sumiu depois de ter ressuscitado. Então ele recebeu um grande milagre. Eu acredito que para quem passou pelo que Lázaro passou, no mínimo devia estar correndo atrás de Jesus o tempo inteiro, né? Porque teve gente que com muito menos milagre implorou para andar com Jesus. Senhor, deixa eu ir contigo. Lembra do Gadareno? Jesus expulsou um monte de demônios dele. É um milagre grande, mas ainda não se compara a uma ressurreição. Agora, ele pede: Jesus, deixa eu ir comigo, deixa eu ir contigo. Ele sentiu o desejo de andar com Jesus, estar com Jesus. Jesus falou: não, fique aqui e pregue para o seu povo aqui, tá?
fica tranquilo, faça a obra aqui. Amém. Mas ele falou: Deus, qual a minha missão? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero seguir o Senhor, eu quero fazer algo. Ele recebeu o grande livramento de Deus, o grande milagre de Deus, e automaticamente veio o desejo: eu preciso servir mais ao Senhor. Tem muita gente que recebe livramento, milagre, Deus só opera milagre constantemente na vida dela, e ela está pouco se lixando para Deus. Está nem aí. A nossa vida precisa valer a pena, irmão. A sua vida tem que valer a pena. Eu creio, em nome de Jesus, você vai chegar aos 95 anos. Depois da sua aposentadoria, vai sentar lá na sua cadeirinha de balanço e vai dizer assim: valeu a pena, cumpri a minha missão, cumpri a minha jornada, eu fiz a minha vida valer a pena, eu vivi o que Deus tinha para a minha vida, eu vivi os propósitos de Deus para mim. Agora eu quero alertar você mais uma vez: você só vai ter uma chance. Amém, meus irmãos? Aproveite. Viva o que Deus tem para você. Quando Deus criou o mundo, Deus criou esse planeta, sabe para quem? Para a gente, para o ser humano desfrutar. É por isso que, por mais que vasculhem o universo, não encontrarão vida em outro planeta. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus no plural e a terra no singular. Então os céus, porque você sabe, tem mais de um céu. Você já é da viva fé, você já sabe disso. Agora a terra está no singular, só tem um lugar onde você possa habitar, que é aqui. Amém? Então não adianta ficar preocupado: mas não tem vida lá em Marte, né? Será que tem vida lá em Plutão? Não, tem você aqui. Esse planeta foi criado especialmente para você habitar. E tem tanta coisa agradável aqui, não é? Que dá para a gente curtir, aproveitar. É ou não é? Uma bênção, aleluia. Então, desfrute da vida que Deus tem para você. Esquece Marte, não tenha vontade de ir para lá não. Não quero ir para a Lua não. Estão correndo para lá, né, para buscar um troço lá que não tem aqui na Terra, que está escasso. Então eu estou preocupado porque o ser humano já destruiu a Terra, quer destruir a Lua agora. Estão indo lá buscar uns elementos que tem lá. Pelo amor de Deus, escute, a vida está aqui. Deus reservou esse mundo para a gente, esse ambiente que Deus criou para a gente, com as condições para você poder morar. Você só vai ter essa chance, irmão. Então não perca tempo com coisas que não valem a pena. Não vale a pena, por exemplo, perder tempo com raiva das pessoas, magoado com as pessoas. Não vale a pena. Você perde tanto tempo da sua vida com coisas que não vão te acrescentar nada. Para pensar: peraí, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu cresço espiritualmente com isso? Eu vou ser abençoado com essas coisas aqui? Se não vale a pena, deixa passar. Foca naquilo que realmente vale a pena. Lembre-se disso toda manhã: eu só tenho uma chance. E outra, se eu fosse você, toda manhã quando você acordasse, lembrava o seguinte: esse pode ser o meu último dia. Porque não é assim? Um dia a gente acerta, não? Um dia a gente acerta, mas a gente tem que... peraí, essa pode ser minha última chance. Você sabia que muitas vezes... Ontem eu participo de alguns grupos, uns 1.500 grupos. E vez por outra eu paro para olhar alguma coisa lá. Eu estava aqui no ensaio ontem e chegou as notificações. Quando eu fui ver, foi um acidente que teve aqui próximo, lá na Lagoa do Choro, parece. E aí uma mulher falou assim lá... O pessoal gosta de colocar aquele negócio, né? Aquele vídeo terrível lá. O rapaz morto. E a mulher colocou assim: ele passou aqui agorinha, passou aqui, estava bem, tal, na moto, tudo mais. Aquela foi a última vez que aquela mulher viu aquele rapaz com vida. Tem muita coisa que é a nossa última chance, a nossa última oportunidade. E a gente acontece, sabe o quê? A gente fica perdendo tempos e tempos aí, ó, com mágoas, com raiva, com ressentimentos. Mas olha, em nome de Jesus, aproveite a vida que Deus tem para você. Viva com intensidade, porque você só tem essa chance. Depois disso, ó, você não vai ter uma segunda chance. Eu sei que lá no céu vai ser uma bênção, mas tem coisas aqui que não vai ter lá. Por exemplo, no céu não tem cuscuz, então aproveite. Tem coisas que você só vai experimentar aqui nessa terra, amém? Estou brincando, vamos lá. A segunda verdade é porque a segunda é pior do que a primeira, então eu tenho que fazer você sorrir. Porque essa segunda verdade é dolorosa demais para mim e para todo mundo aqui. Mas ela é bem inconveniente, a gente não gosta de falar disso, até pega mal falar. Eu podia até não transmitir isso aqui para o pessoal de casa não me xingar. Mas tem uma verdade que o ser humano não gosta de tratar sobre ela. Mas eu quero falar para vocês. Irmãos, escute, aprenda o seguinte: quem morre não vira anjinho nem vira estrelinha.
É um absurdo que as pessoas, olha, você sabe que basta você abrir seu Facebook hoje em dia, é luto para todo lado, né? Muita gente de luto, é triste. A morte é uma tragédia. Deus não criou o ser humano para morrer. Escute, não minta para as pessoas, né? Assim, virou uma estrelinha lá no céu. Virou não. Ah, agora é um anjinho. Não é um anjinho, ninguém vira anjinho quando morre. Ah, fulano partiu, ó, ele vai lá de cima olhar por nós aqui. Não tem lógica isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz, Hebreus 9, 27 diz o quê? Após a morte enfrentarão o julgamento. Muda a versão aí para ficar mais prático para os irmãos entenderem. Aqui, ó. E como os homens estavam ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É só você olhar para Lucas 16, a parábola do rico e o Lázaro. Lázaro era bonzinho, mesmo assim não virou estrelinha, não virou anjinho, não ficou lá de cima intercedendo porque estava aqui na terra, não. Ele estava curtindo o fato de ser temente a Deus. Enquanto que o rico estava sendo atormentado. O rico queria salvar a família depois de morto, não podia. Queria enviar um mensageiro aqui, não podia. Queria um pouco de sossego para a alma e não teve. Vamos parar com essa situação de achar de romantizar a morte. A gente, os poetas, né, querem tornar romântico algo tão trágico. Não, a morte infelizmente é uma tragédia, é terrível. E o ser humano tem que ficar atento. Após a minha partida, eu vou estar de cara a cara com Deus. E eu preciso prestar contas a Ele. Já ouviu aquela frase? Depois que morre todo mundo vira bonzinho. Já viu? Não falam isso, né? É porque é muito doloroso, é muito triste. O luto é muito ruim. Participar de um culto fúnebre, gente, é triste demais. Visitar um ambiente de um velório é muito triste. Só que existe uma realidade por trás. A gente tem que respeitar o corpo vai voltar para a sepultura. Mas a alma não morre. Ela vai ter que prestar contas ao seu Criador. E é aí que acontece toda a diferença. Eu aproveito para dizer o seguinte aos irmãos: não julgue, a gente não deve julgar uma pessoa que morreu pelo simples fato de que você não estava lá, você não estava dentro dela, você não conhecia as intenções dela. E eu tenho certeza que há pessoas que 1 minuto antes da partida conseguem se arrepender dos seus pecados. Eu creio que há pessoas que segundos antes do último fôlego, ele consegue lembrar da palavra que um dia ouviu, do Deus que um dia ele ouviu falar. Eu não estou dizendo que todo mundo acontece isso não, estou dizendo o seguinte: a gente não deve subestimar o poder de Deus. Quando morre alguém assim muito terrível, a gente diz assim: esse aí já está perdido, esse aí já não tem mais jeito, esse aí o diabo já levou. Só que na Bíblia tem um homem chamado Manassés. Ele era um rei. E eu desconheço na história da humanidade um homem tão terrível quanto Manassés. Ele era tão terrível, mas tão terrível, que ele próprio queimou os filhos dele. Ele sacrificou os filhos dele aos deuses lá, aos demônios lá. Ele queimou, botou fogo nos filhos. Ele era um homem terrível, terrível, terrível. Mas em um certo momento, Manassés se arrepende e Deus o perdoa. E Deus restaura a vida dele. E Deus dá uma nova oportunidade a esse homem tão terrível. Não tem pecador que Deus não possa perdoar. Não tem pecador que Deus não possa salvar. Não esqueça, irmãos, o céu não é lugar de gente boazinha. O céu é lugar de gente arrependida. Há pessoas que são boazinhas, têm carinhas de boas, se acham as boas, mas estão totalmente perdidos. Sabe por quê? Porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Enquanto que há pessoas que até é meio bruto, né? Até o sistema é meio complicado, mas consegue reconhecer Deus como Senhor. E sabe qual é? Muita gente tão presa nessa falsidade de achar que por serem boazinhas vão entrar no reino dos céus. Não, céu não é lugar de gente boazinha não. Céu é lugar de gente arrependido. Se não se arrepender, vai com bondade e tudo para o inferno. É uma realidade que a gente tenta fugir, mas é verdade. Nunca esqueça daquilo que Deus deixou muito claro na sua palavra. Ah, mas Deus sabe, né? Deus é bonzinho. Sabe qual é as respostas que eu mais ouço quando eu entrei aquela literatura lá, onde você vai passar a eternidade? Não, Deus que sabe. De fato Deus sabe. Agora é você quem compra a passagem. O destino quem escolhe é você, meu filho. Não adianta botar a culpa em Deus não, porque Deus já pagou o preço.
Ele já providenciou o milagre, Ele já providenciou a salvação. O sim ou não, quem diz é o ser humano. E nunca a humanidade esteve tão próxima de uma situação que elas tiveram que olhar para o céu e dizer assim: meu Deus, o que será de nós? Há medo por toda parte, há pessoas que estão assombradas, assustadas por toda parte. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, escute, nós conhecemos muito bem a palavra de Deus e sabemos disso. Nós só temos uma oportunidade, e após a partida ninguém vai criar asinha e virar anjinho. Nós vamos comparecer diante de Deus e daremos conta a Ele da nossa vida. Amém, gente? Bom, calma, vai terminar melhor. Vamos ver como é que vai ser isso? A terceira e última verdade inconveniente para você poder voltar para casa hoje, pensando, refletindo na vida, e você que está em casa aí ficar ligado nisso. A terceira verdade é a seguinte: existe um tribunal nos esperando. Sim. Quem já participou de um julgamento sabe como é triste você encarar um juiz e não poder falar nada, porque se você pelo menos era testemunha, tudo bem. Se você era réu, você sabe que réu não fala. Então você tem um cenário pronto, você está diante de um juiz, você tem que ficar calado, e só quem pode falar por você é o seu advogado. Pergunta básica: quem é o seu advogado? Porque se for Jesus Cristo, você está feito, você está garantido. Porque Ele é o advogado dos salvos. Ele é o advogado daqueles que têm aliança com Ele. E existe dois, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Existe dois tipos de julgamentos. Existe um que só a igreja vai participar, é o chamado Tribunal de Cristo. E esse, cada um, nós vamos comparecer para receber a recompensa pelo trabalho feito aqui. Amém, gente? Aí não vai ter inferno não, vai ser só para a gente assinar o decreto e dizer assim: opa, aqui o seu galardão. Tem gente que vai sair de lá carregado assim, ó, cheio, sabe, o troféu vai ser tão grande, sabe, o galardão vai ser tão grande, sabe? Você vai entrar na eternidade assim, tão feliz, tão alegre. E eu acredito que nesse dia, no dia que a igreja estiver diante de Jesus para receber o seu galardão, alguns sentimentos nós teremos. E um deles vai ser o seguinte: puxa vida, eu poderia ter feito mais. Ah, se eu tivesse me dedicado mais, eu poderia ter aproveitado mais o tempo que eu tive, eu poderia ter servido melhor a Deus, eu poderia ter feito mais para Deus, eu poderia ter me entregue mais ao Senhor. Sim, mas tudo bem, aproveite quanto você pode, faça para Deus, obedeça, faça a obra de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 20, volta para lá, garotos. Esse dia aqui vai ser terrível. E esse dia aqui a igreja já vai estar na glória. Apocalipse 20, versículo 11. Depois eu vi um trono branco e aquele que estava sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para ele. Imagine você, versículo 11. Versículo 12: vi também mortos importantes, grandes, pequenos, humildes, ricos e pobres, todos diante do trono, e foram abertos os livros, e também foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Nesse dia, Obama, o presidente dos Estados Unidos, o homem mais importante da terra, o mais desconhecido, o mais humilde, vai estar diante de Deus. E lá não vai ter como dar um jeitinho assim: Deus, ajeita aí, né? Não tem como levar uma propina para Deus. Deus, ó, tá aqui, eu vou levar aqui, ajeita aí, né? Deixa eu entrar nesse negócio aí. Porque nesse dia a humanidade vai conhecer um Deus que durante milhares de anos deu oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não quiseram. Nesse dia será dia de muito sofrimento, de muita vergonha. Imagine você, vamos fazer aqui um raciocínio, um estudo aqui. Se eu hoje, nesse domingo, pudesse fazer uma cirurgia na sua cabeça, eu implantasse um chip na sua cabeça, após o culto, faz a fila para o chip aqui, e esse chip pudesse registrar os seus pensamentos durante 8 dias, até o próximo domingo, presta atenção. Aí de hoje a 8, no culto da manhã, eu convocaria a sua família, todo mundo aqui, e aí eu ia arrancar o chip da sua cabeça,
E eles diziam: meninos, bota na tela aí. Eu quero ver o que esse irmão pensou essa semana toda. Os pensamentos, os planos, né, as ideias que essa pessoa teve. Ia ser lindo, não era? Você ia ficar feliz. Olha que emoção, olha que coisa linda. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou boazinha. Agora você imagina o seguinte: lá no céu ainda não é na base dos livros, não é na base do chip. Aqui diz que toda a nossa vida está registrada lá. E não tem nada que possa fugir dos olhos de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que esse dia será um dia de muita vergonha para muitas pessoas. Muitos vão procurar uma forma de se esconder e não vão conseguir, porque todos vão ver e contemplar o pecado deles. Está aqui, está muito claro isso aqui. Mas como que vai ser isso? Não vai dar tempo, é muita gente. Não subestime o poder de Deus. Ele é onipresente. Ele pode julgar todos de uma só vez. Ele pode dar a sentença a todo mundo de uma só vez. Ele pode, eu não sei como que vai ser de fato nos detalhes, mas eu sei de uma coisa: ninguém vai escapar desse dia. E todos vão prestar contas. Irmão, você que está em casa me ouvindo, presta atenção. Há um tribunal que está ali esperando. Há um tribunal nos aguardando, ou o tribunal de Cristo, ou do trono branco. Mas não tem como escapar de um deles. Espero eu, creio eu, que eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo. E lá vamos receber o nosso galardão. E lá ele vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então vem participar do reino aqui comigo. É nesse dia que serão diferenciados o quanto vale a pena servir ao Senhor. Jesus falou que o reino dos céus é como um homem que lança a rede ao mar. E ele apanha todo tipo de peixe. Depois ele se assenta na beira do mar e começa a separar os peixes úteis, né? E os inúteis, as sujeiras, o que não presta. Assim é o reino de Deus. A igreja hoje é como aquela rede lançada ao mar. E sai pegando tudo quanto é tipo de peixe, não é? Tem todo tipo de peixe. E vai chegar o dia da separação, da colheita, do dia em que Deus vai dizer assim: ó, deixa eu começar a separar aqui o joio do trigo. Porque eu vou dizer uma verdade para vocês aqui que nem está no roteiro, mas é triste dizer para vocês, mas eu vou dizer: nem todo crente vai para o céu. Não é todo crente carregador de Bíblia que vai para o céu. Não é todo pastor que vai para o céu. Você sabia disso? Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer: mas Senhor, olha a queixa, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos novas línguas, nós curamos doentes. Gente, quem é que faz isso? Não, os crentes, né? Não são os líderes, não são pastores. Ele vai dizer assim: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim. São verdades que nós precisamos estar atentos a ela. Agora escute, nesse dia de Apocalipse capítulo 20, muito sofrimento acontecerá. Nesse dia amigos vão ser separados para sempre, parentes vão ser separados. Nesse dia muitas pessoas que se enganaram achando que servia a Deus, achando que de fato eram temente a Deus, mas estavam completamente perdidos, serão totalmente envergonhados e derrotados. Mateus 12, 36, meninos. Ouça o que diz aqui, o que Jesus falou em Mateus 12, 36. Eu encerro aqui agora. Mas eu digo, no dia do juízo, quando, igreja? Dia do juízo. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Lembra dos livros? Está tudo registrado lá. Suas palavrinhas estão lá. O que você falou está lá. Agora hoje a gente fala também com os dedos, né? O que você falou com os dedos, o que você digitou, o que você escreveu, está lá, está registrado. E daremos conta a Deus. Palavras inúteis são aquelas palavras que causaram mal às pessoas. Aquilo que você liberou, aquela palavra que você na hora da raiva, você botou para fora, você acabou falando mais do que devia. Você vai ter que dar conta a Deus dessas palavras. Está na Bíblia, está tão simples isso aqui, é porque a gente tenta fugir dessa verdade. Agora o fato é, igreja, temos que estar preparados para esse dia. Não para estar diante do trono branco e receber de Deus o não,
mas estar diante do Cordeiro e receber o galardão, a recompensa. Ah, que dia maravilhoso será. Aí você fala assim, mas então eu estou frito. Rapaz, eu fiz um checklist aqui agora da minha vida e o negócio está desmantelado. Quando eu chegar lá, eu vou ser reprovado. Tem solução para mim ainda? Agora vem a boa notícia para você. Ainda dá tempo. Atos capítulo 3, verso 19, meninos. Ainda dá tempo. Olha o que diz em Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ouça, dá tempo de se arrepender. Dá tempo de voltar para Deus. Na sua tradução deve estar assim, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, dá tempo ainda de se arrepender, gente. E quando você se arrepende, os seus pecados... Muda aí para João Ferreira de Almeida aqui, só para os irmãos entenderem o seguinte, ó. Essa palavra cancelado aqui, em algumas traduções... Não, só muda a versão. É isso. Voltou. Algumas versões diz que eles foram apagados. À medida que uma pessoa se arrepende, os seus pecados são apagados. Sabe por quê? Porque Cristo já morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si os nossos pecados. Quando você fala assim, Senhor, eu não quero mais viver escravo desse pecado, eu não quero mais viver nessa situação aqui, os seus pecados são perdoados. Ele elimina, ele risca, ele tira da lista. Amém? Há chance ainda. Agora, pecados não arrependidos, todos vão ter que dar contas diante de Deus. Pois bem, Deus trouxe você aqui nessa manhã para falar essas verdades que são inconvenientes, mas você não pode esquecer. Você só tem uma chance, você só tem essa vida. Após nossa partida, ninguém vai virar estrelinha nem anjinho. Não, nós vamos ter que enfrentar o tribunal. Essa é a nossa realidade. Vamos ficar em pé, por favor. Escuta, igreja. Todos nós conhecemos pessoas que partiram, né? Você fala assim, e agora? O que será de mim? Irmãos, é muito triste a gente enfrentar o luto, né? É muito triste. Agora, ouça sempre o seguinte: leve a palavra ao máximo de pessoas que você pode levar. Sabe por quê? Mesmo que você nunca mais veja aquela pessoa, mesmo que você não tenha mais intimidade com aquela pessoa, eu acredito naquelas pessoas que convertem aos 45 do segundo tempo. Eu acredito em pessoas que lá nos últimos minutos de vida podem dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E claro que os críticos vão dizer o seguinte: olha para aí, pecou a vida inteira e agora se arrependeu. Lá na cruz, Jesus estava com 2 bandidos ao lado dele, né? Um à direita e um à esquerda. Um aproveitou aquele sofrimento para zombar dele, dizer assim: tu não é Deus, desce daí e salva a gente. Ele estava pensando só naquilo ali. Mas o outro olha para ele e fala assim: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Aquela foi a última palavra daquele homem. Mas Jesus falou o seguinte: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ele não falou assim: desce daí, vai para a igreja para tu ser batizado. Não dava tempo para isso não. Ele não falou: desce daí, vai fazer boas obras. Não dava tempo para isso não. Era a reta final, era últimos instantes de vida. Mas ele fala assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. A palavra de Jesus foi: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ou seja, eu tenho a solução para os seus pecados. Eu tenho a solução para os seus pecados, igreja. Eu quero estar com você na eternidade. Amém? Vamos estar juntos lá. Eu creio em nome de Jesus. Agora, para isso, há uma missão a cumprir. Leve a palavra para as pessoas. Porque mesmo que elas não te ouçam agora, vai ficar no coração delas. Elas nunca mais vão esquecer a palavra que foi dita. E na hora certa, aquela palavra pode frutificar. Amém? Michel Louvor, vem para cá. Vamos terminar com uma das canções de vocês aí. Escolham aí. Agora, ouça. Como é que aquele bandido na cruz soube que Cristo era o Salvador? Ou ele era rei? Porque Deus usou para falar com ele um cara terrível chamado Herodes, ou Pilatos. Lembra que foi fixado na cruz de Jesus a palavra assim, uma frase acima da cabeça dele dizendo assim: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Lembra? A ideia era zombar de Jesus. Mas o cara olhou assim e falou assim: ele é rei. Mas foi só aquela palavra ali o suficiente para ele crer no coração dele: peraí,
esse homem é rei, ele é diferente, ele é o Salvador. Certamente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, e naquele momento ele demonstra arrependimento e foi salvo. Eu não vou fazer apelo aqui porque todo mundo aqui já é crente. Agora escute bem, precisamos viver essa verdade. Amém? Volto para casa hoje sabendo que essas verdades nós não podemos fugir delas, elas são reais. E você que está em casa aí, se Deus falou com você e você deseja eu tô frito, eu preciso me reconciliar com Deus, manda uma mensagem no privado aí que eu te respondo ainda hoje, e vamos orar pela sua vida. Mas conserte o seu altar, conserte a sua vida, porque a palavra de Deus é clara: sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Vamos louvar Ele? Bora? Vamos lá.